Momento Saúde e Nutrição. Em nossos estúdios, a Carla Metzner. Bom dia, Carla. Começando mais um tradicional Momento Saúde e Nutrição. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certo? Tudo certo, né? Mais uma quarta-feira, estamos aí falando sobre coisas boas, né? Só pra gente começar, sexta-feira é feriado, não vai ter atendimento na Nutrivida, né? Não, sexta-feira não, mas sábado normal. Beleza. A gente vai falar um pouquinho, aproveitando que essa semana é a Semana da Criança, né? Dia das Crianças é dia 12, dia de Nossa Senhora também. Isso. Tem um monte de dia do engenheiro, se eu não me engano, também, dia 12. Tem um monte de data. Quanta data importante aí, né? Mas a gente vai falar um assunto bem importante, bem pertinente, que é com relação à alimentação infantil, né? Principalmente para as crianças no período de formação, que a gente comentava em off, né? Até 2 anos, né, Carla? Isso, exatamente. Então é importante a gente estar falando dessa alimentação das crianças, né? Porque às vezes, assim, elas dependem muito dos pais, né? Então, Sim. Às vezes os pais, por falta de informação ou, assim, não estão atentos a isso, acabam não observando mesmo a alimentação das crianças, né? E hoje, assim, a gente percebe que existe, assim, muita obesidade. Sim. Eu estou atendendo crianças, assim, menores de 10 anos com triglicerídeos alto. E Nossa. bem alto. Inclusive, esses dias eu atendi uma criança de 3 aninhos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, com colesterol e triglicerídeos super altos. Nossa. Né? Então, assim, isso é muito preocupante, né? Então, para a saúde, é muito preocupante isso, porque é uma criança, então, já desde pequenininha já está sofrendo com esses problemas de saúde. Então, falar de alimentação de criança é legal porque, assim, a gente pode prevenir muitas coisas. E a mudança, se as pessoas não mudam ou previnem, vai estar cuidando de uma num todo, né? Sim. Porque, assim, a criança vai ter saúde. Então, assim, hábitos errados, às vezes até dos pais, acabam repercutindo na criança. Aquilo que você falou, a formação da criança até os 2 anos, né? Que a gente sempre fala, assim, a gente já falou aqui isso, sobre o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Sim. Então, a mãe precisa estar bem alimentada, né? Se alimentar de forma correta, comer bastante frutas, bastante verduras, para que isso seja passado para o bebê. E depois, quando começa a introdução dos alimentos, que aí você precisa estar colocando uma alimentação variada para essa criança, né? Então, assim, e tem pessoas que falam assim, mas eu dei cenoura e ele não gostou. Uhum. Deu uma vez. A gente precisa dar de 8 a 10 vezes o mesmo alimento para a criança falar. Daí para você falar que ela não gosta. Tem essa margem de 8 a 10. De 8 a 10 vezes o mesmo alimento. Olha só. E é real isso, sabe? Porque, assim, eu faço os testes com a minha filha, Angelina, e às vezes tu dá um produto, um alimento, hoje comeu, hoje come. Aí tu oferece o mesmo alimento amanhã, aí ela fala, não, esse eu não gosto. Como não gosta se comeu ontem, Sim. né? Uhum. Então, assim, é bem interessante isso. Então, a gente nunca pode deixar de oferecer os alimentos, principalmente frutas, saladas, né? Sim. Que eles são mais resistentes a comer. Então, a gente precisa oferecer. Sim. Nunca devemos cansar de oferecer, né? Sim. E nem falar, não gosta. Como não gosta, né? E tem que, por exemplo, há um desenvolvimento nos gostos também das crianças nessa época, assim, para ele no futuro gostar de comer aquilo? É mais ou menos isso também? E formando essa... Também, e assim, não ficar oferecendo um monte de um alimento Sim. só, né? E tem que ser variado. Tem que ser variado. Então, assim, se você já faz uma alimentação... Só que tem criança que realmente, às vezes, não come fruta, não come verdura de jeito nenhum, né? Só que, assim, e a criança, qualquer pessoa já tem o paladar para as coisas mais doces, né? Então, assim, se você ficar oferecendo doce, claro que sempre ela vai querer o doce, principalmente o açúcar. Tem uma predisposição já pro doce das crianças. Exatamente. Tem algum motivo especial ou é mais Não, porque isso é fisiológico, né? Então, assim, o paladar, né? Ali na língua, assim, o processo já vem mais pro doce, né? Então, tudo o que você der mais doce, claro que vai ser mais atrativo, Sim. né? Então, assim, determinados alimentos acabam sendo mais apetitosos. Só que, assim, eu falo muito do açúcar, que os pais, eles não devem colocar açúcar
no chá, no leite, qualquer coisa, Sim. principalmente antes dos 2 anos. Então, não colocar... E aí sucos, por exemplo, a fruta já é doce, não tem necessidade de acrescentar esse açúcar no suco, no chá da criança. E eu tô no processo de adaptação também, né? No começo pode dar aqui um gostinho diferente, mas depois tu acaba se acostumando, né? Mas por exemplo, um bebê começa a se alimentar depois dos 6 meses. Ele não conhece Sim. o doce. Aí você vai dar chá pra ele sem açúcar, ele vai fazer uma cara feia. Ele vai fazer cara feia pra tudo que você der, porque ele não conhece. Sim. Aí o que acontece com os pais, os avós? Deu um chá ou deu um suco sem açúcar. A criança fez cara feia. Daí ela fala assim: ai, mas não gostou porque não tem açúcar. Vai lá e coloca açúcar. Né? Aí a criança vai tomar, porque claro, é doce, né? Sim. É mais gostoso ali, o paladar da criança vai ficar. Aí ocorre o quê? Coloca uma colherinha, sabe aquelas colherinhas pequenininhas? Colherinha de café, mais ou menos. Sim. Coloque todo dia, só uma vez por dia, nesse suco dessa criança. Durante 1 ano, essa criança vai estar consumindo 7 quilos de açúcar. Olha. Só naquela colherinha pequenininha. E daí você já imaginou no resto, né? Sim. Então, assim, aí o prejuízo é muito grande, né? Porque é aquilo que a gente falou, vai ter colesterol alto, triglicerídeos alto. Isso que eu só estou falando ainda do açúcar, né? Sim, Então, assim, na alimentação, né? Fora, assim, outras coisas que os pais acabam colocando, assim, na alimentação, né? Principalmente refrigerantes, doces, até coisas salgadas, né? Bolachas industrializadas salgadas, bolachas recheadas. Tem que sempre ter cuidado. Doces em geral, Tem que ser uma alimentação de mais frutas, verduras, isso, alimentos mais... assim, quem tem hábitos de dar isso para as crianças, deixa para o final de semana, né? Crianças menores de 2 anos deveriam ser expressamente proibidas a consumir doces, refrigerantes, porque até os 2 anos é aquilo que você falou, é a formação da criança, a formação de hábitos alimentares, a formação toda da criança, está crescendo, desenvolvendo. Aí você introduz tudo isso, que é aquele caso que eu falei antes. Uma criança que já está com 3 aninhos, já está com tudo isso de colesterol. Alimentação totalmente errada, né? Consome muitos produtos com massas também, tipo assim, bolos, cuca, pão, né? Isso tudo também, se você consumir em excesso, também, consumir em excesso de meio dia ali, arroz, macarrão, mandioca, tudo isso é transformado em gordura no corpo. Então, assim, são várias coisas na alimentação que você juntando tudo isso, para uma criança é excesso. Né? Sim, e tem que ter uma preocupação especial com a alimentação das crianças, né, Carla? E assim, muitos pais acabam questionando assim, nossa, mas será que meu filho está comendo direito? Será que eu estou dando o suficiente? Será que eu tenho que obrigar a criança a comer, né? Então, assim, não é bem assim também, né? Ou ficar assim, se você não comer isso, se você comer tudo, você vai ganhar tal coisa, né? O certo não é fazer essa recompensa. Mas tem criança que às vezes é tão complicado que os pais acabam fazendo isso para que ela come um pouquinho de arroz e feijão, pelo menos, né? Sim. Mas cuidar com a compensação, principalmente que eu falo durante a semana, né? E o que você tem que observar numa criança, por exemplo? Tem criança que a gente fala, às vezes não come frutas, não come verduras, querem só comer doces, querem só comer outras coisas, não querem comer comida, né? Claro que precisa orientar e conversar para que essa criança coma, mas observar o quê? Peso, altura, a imunidade, ver se a criança não está ficando doente, né? Se a criança está bem, por que você vai forçar a criança a comer, né? Não tem necessidade de você obrigar uma criança a comer, fazer... Aí o que você pode estar fazendo também? Vai ocasionar talvez uma obesidade futuramente, né? Fazendo com que a criança coma, às vezes sem vontade e tudo. Deixa a criança comer e assim, nunca sirva quantidades grandes para a criança. Pouco. Sempre pouquinho. Criança comeu aquilo, quer mais? Repita. Mas não enche o prato da criança e fala, vai ter que comer tudo. Sim. Né?
Antigamente era assim, né? Os pais enchiam o prato das crianças e falavam, você tem que comer tudo, se não comer ainda vai apanhar, né? Sim, é verdade. É isso, né? Então, assim, tem coisas assim que é bom observar, né? E cuidar e não ficar assim, obrigando as crianças a comer. E sempre tem um acompanhamento também, né? Tanto nutricional quanto também médico, né? Para essas questões da importante. Com certeza. Hoje, assim, tem bastante pais que necessitam deixar as crianças nas creches, né? Estão na escola. Então, assim, hoje ainda... eu fui nutricionista durante 6 anos nas escolas aqui do município, nas creches, né? Hoje tem nutricionista que acompanha a alimentação nas escolas, nas creches. A gente sabe que não pode entrar doce, não pode entrar refrigerante, né? Ninguém pode levar uma fruta, pode levar, mas outras coisas não, porque eles têm alimentação oferecida lá, que é uma alimentação correta, elaborada por uma nutricionista, né? E o período que eles estão lá, eles estão se alimentando corretamente. Então, por isso que é legal os pais levar isso para casa também, né? Então, assim, é bem importante. E aí, ter esses cuidados todos aí, que aí a gente vai ter adultos mais saudáveis. Sim, né? Verdade, que é tudo um reflexo, né? Você come mal como criança, futuramente você vai ter problema. Com certeza. E assim, observar na família, se tem alguém com diabetes, por exemplo, se tem pessoas com colesterol alto, triglicerídeos, pressão alta, se você fizer uma alimentação já errada na infância, a criança tem uma predisposição muito cedo a ter esses problemas, né? Principalmente o diabetes, porque assim, o diabetes é uma doença bem alta hoje, assim, e não é só o consumo de doces, como está envolvido outros fatores também, mas se a pessoa assim exagerar e desde criança, ela vai desenvolver o diabetes muito mais cedo. Olha só. Importante. Mas seria isso, né, Carla, basicamente? E assim, mais alguns alimentos assim que é interessante estar cuidando também, principalmente para crianças, salsicha, hambúrguer, empanado. Esses alimentos, a maionese, aqueles macarrão instantâneo, sabe? Que miojo. Eu acho que é esse nome aí. Vem aqueles temperinhos junto, né? O sal, a gente precisa cuidar muito para criança, né? O certo nem era igual o açúcar, a gente não deveria dar o sal para criança até os 2 anos. Mas assim, então, se usar a mínima quantidade, porque você sobrecarrega o rim das crianças, né? Então, sucos industrializados são piores que refrigerantes, muitas vezes, né? Aquele suco de caixinha, essas coisas industrializadas. Por quê? Tem muito corante, conservante. Aquele suco de pacotinho, então, nem se fala, né? E é o que é fácil. Daí os pais querem praticidade, então acabam fazendo o que é prático, mandam o que é prático, né? Em vez de fazer um bolo em casa, fazer alguma coisa assim. Mas, assim, é bom para as pessoas pensar um pouquinho e fazer. Então, aproveitando que é Dia das Crianças aí, mandar um abraço para todas as crianças, né? Para as tuas, né? Para as minhas também, né? E assim, para que os pais cuidem, né? Da alimentação dessas crianças, os pais, os avós. Que é importante para o desenvolvimento, né? Isso, exatamente. Assim, não tente ficar agradando só com comida, né? Com qualquer tipo de comida ou doces em geral. Tenta dar um presentinho, mas dá um doce, mas não dá só em doce. Eu falo assim, né? Mas dê um presentinho, se quer dar um presente no Dia das Crianças, e faça um controle, né? Faça com que essa criança tenha uma alimentação saudável, combine uma alimentação saudável durante a semana para você comer alguma coisa legal, um doce, um sorvete, alguma coisa no final de semana. Porque não é que você não possa comer, você pode e deve comer doce ou oferecer para a criança se gosta, né? Não tem problema. Desde que seja com moderação, né? Moderação. Aí é tudo bem tranquilo, todo mundo vai poder comer, nunca vai estar prevenindo, vai ter saúde e tudo que é demais faz mal, né? Exatamente. Tudo que é demais faz mal. Até os produtos que eu sempre falo, meus produtos saudáveis, por exemplo, se comer demais vai fazer mal também. Por exemplo, uma castanha do Pará. Eu não posso, se eu quisesse vender mais, eu falava pra pessoa comer um potinho por dia. Mas eu não posso fazer isso, porque se comer vai fazer mal. Então precisa comer no mínimo 3 por dia, olha aí. Tem que então, ter orientação, tudo né? É moderação, né? Verdade. Carla, obrigado, viu, pelo Momento Saúde e Nutrição de hoje. Até quarta-feira que vem. Com certeza. Um bom dia a todos. Valeu, até mais.